Dando continuidade. Então, o Sadraí apresenta algumas especificações de várias aeronaves aqui. E o que a gente pode extrair daqui é o seguinte: temos o número da aeronave, o nome da aeronave, o tipo. O interessante aqui é você saber relacionar o tipo com algumas razões de corda e de deflexão máxima. Então, zoom. A gente vai ter o mTOL em quilos, tá? Então, peso máximo de decolagem, nesse caso vai ser a massa máxima de decolagem, kg. Razão de área entre estabilizador horizontal, entre SE, que é a área do profundor, e a área do estabilizador horizontal. Razão de corda horizontal ou profundor horizontal e as deflexões máximas. Então a gente vê aqui, vamos ver 22, 25, o que a gente vê, na verdade? Temos que observar primeiro o tipo de avião e as deflexões máximas. Então aqui a deflexão máxima 22, 25 foi o que a gente viu ali em cima já. Para uma aeronave de aviação geral leve. Então o jato executivo vai de 15 a 15,5. Outro jato executivo de 20 a 27,5. 29 para uma aeronave de agricultura. Agora olha só aqui para esse cargo militar. 40 graus de deflexão máxima para cima. Isso aqui é para decolagem, que é o up. Então, para decolagem aqui a gente vê que sempre está com uma deflexão maior do que a deflexão para baixo. A decolagem requer mesmo mais profundor. Olha só, 37,5 aqui numa aeronave de transporte. E aí, obviamente, existem soluções de engenharia que vão estar focadas aqui para essas deflexões maiores que, na teoria ali que a gente viu, estariam ocasionando stall. E aí vão existir algumas soluções que a gente não vai, que eu não vou saber estar explicando aqui para vocês. Mas é o que você tem que deduzir a partir disso. Condições críticas no controle de arfagem. As condições mais críticas, se não me engano tem uma vírgula aqui. As condições mais críticas ocorrem quando a aeronave está operando em velocidades baixas. Aqui, velocidades em V maiúsculo baixas, como decolagem e pouso, verdade? Pois o profundor possui menos eficiência. Vou colocar aqui autoridade. Possui menos eficiência e deve possuir mais autoridade. A decolagem é mais crítica que o pouso devido a considerações de segurança e é dividida aí. Então aqui fica um pouco por cima, isso aqui é texto do Sadraí, ainda fica por cima. Então parece que é mais crítico por considerações de segurança. Então você pode estar buscando aí normas como a FAR 23 ou 25 AML para tentar entender aqui o que seria mais crítico. A decolagem é dividida em seção e solo, rotação ou transição. Então você está parado e depois você começa a correr, aí você vai rotacionar. Essa rotação aqui é ao redor do trilho de pouso principal. E em seguida vem a subida, que também não tem segredo. Durante nossos cálculos vamos encontrar as seguintes derivadas. Cm delta E, derivada de potência de controle longitudinal. Quanto maior ela for, mais autoridade você vai ter. Contribuição do profundor de sustentação da aeronave, uma superfície a mais ali que está defletindo para baixo, mudando aqui aumenta, acrescentando sustentação, seja para cima, seja para baixo. Então aqui o CL delta E contabiliza essa contribuição. E a gente tem o CLH delta E, que é a contribuição do profundor essa sustentação do estabilizador horizontal. Então a gente também tem essa contribuição. Subir um pouco. Configurações de trem de pouso. É importante a gente estar sabendo essas duas configurações aqui. Duas configurações populares são triciclo, profundor da... Beleza, eu não cheguei a colocar uma foto aqui. Os dois tipos. Então, deixa eu ver aqui no Miranda. E vou mostrar aqui. No momento que eu escrevi, eu pensei, a pessoa pode estar pesquisando no triciclo aqui. Mas é bom a gente fazer o material da forma mais didática possível.
Vamos olhar aqui, acho que são as melhores fotos. Vamos colocar do Miranda mesmo. Olha só como é que é o triciclo. O triciclo é o mais indicado para o design. E a gente tem um convencional. Vou colocar as fotos deles aqui para ficar bem tranquilo da pessoa visualizar. No seu caso aqui de visualizar e já entender caso você ainda não consiga fazer a distinção entre os dois tipos de trem de pouso. Aqui vou colocar o triciclo. O cara vai ficar aqui. Então você vê que as três rodinhas permitem um correto nivelamento da aeronave em solo. Então, a aeronave está paralela em relação ao solo. Uma configuração do triciclo. E essa outra configuração aqui, que é a convencional, ou tail gear em inglês. Trazer aqui. A aeronave possui uma inclinação em relação ao solo. E vamos pensar aqui no que isso ocasiona. Qual que seria a diferença entre os dois? Fica bem claro que se a gente for fazer uma análise de decolagem, vamos ter mais ar sendo jogado para baixo aqui no convencional do que no triciclo. Só que a rotação aqui fica prejudicada. Você está ganhando ali em termos de ar que está sendo jogado para baixo, você está com um ângulo de inclinação ali para a tua hélice, um ângulo de inclinação maior para a tua asa, você está gerando mais sustentação. Porém, o real motivo aqui de não se usar um ou usar outro, você vai ter que pesquisar e encontrar ali no design. Particularmente, eu não sei o porquê de se utilizar mais o triciclo. Então, angulares por tipo de aeronave. Aqui eu vou colocar uma observação. Observação no aerodesign, a configuração triciclo é mais utilizada. Logo, importante, é mais utilizado. Vou colocar somente essa observação aqui. Você vai ler, a pessoa vai ter que ler e aceitar aqui inicialmente. É mais utilizado. Os motivos podem ser contestados, podem ser uma pergunta um pouco difícil agora de se fazer. Você pode perguntar a área de estruturas ou motivo disso. Então, particularmente eu não sei, mas a gente tem duas configurações, geralmente usado triciclo. Beleza? Algumas acelerações angulares por tipo de aeronave são as seguintes. Então, eu não separei aqui, é interessante separar também, vou colocar um título 2. Aceleração angular. Algumas acelerações angulares por tipo de aeronave são. Então, você vai observar aqui, à nossa esquerda, que temos um tipo de avião. Tá para cá. Então, o primeiro tipo de avião que aparece, é melhor apresentar esse tipo de coisa aqui no Sadraí mesmo, que ali a gente se perde. Isso, agora fica melhor de dar um zoom e observar. Bem. Ah não, é em outro capítulo do Sadraí que está escrito, tá no capítulo de estruturas esse gráfico. Em outro momento ali eu acabei trocando. Mas o que a gente vê? Que a rotação de decolagem, por exemplo, para aeronaves de alta manobrabilidade, como por exemplo acrobáticas e jatos, tem esse tempo de rotação aqui, 0.2 a 0.7 segundos, e essa aceleração angular é de 12 a 20 graus por segundo ao quadrado. Porque aqui é uma aceleração. Então, semi-acrobático, utilitário, vai de 10 a 15. Aceleração angular, olha só, o tempo vai diminuindo aqui. A gente vê que uma aeronave de transporte grande vai de 3 a 5 segundos com uma aceleração de 4 a 6. Porém, uma aeronave de controle remoto
tem seu tempo variando de 1 a 2 segundos e aceleração de 10 a 15 graus por segundo ao quadrado. Esse aqui é bom para te dar um norte. Então aqui você pensa no Urutau, o Urutau vai se encaixar no último. Controle remoto, modelo de controle remoto. Então a gente vai parar aqui. Contas dos 10 minutos já. E vamos, em seguida vamos subir de 100 de gravidade, deflexões máximas.